Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 de Efésios revela o que Paulo chama de o mistério de Cristo, um plano que esteve oculto por gerações, mas que foi manifestado através do Evangelho. O fato de que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo junto com Israel. Paulo se descreve como um prisioneiro de Cristo Jesus em favor das nações, enfatizando que sua missão apostólica é anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Esta introdução prepara o leitor para uma das orações mais profundas da Bíblia, na qual o apóstolo clama para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior e sejam capazes de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, culminando em uma doxologia que exalta o poder de Deus em fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Efésios 3 do livro de Efésios da Bíblia. O plano secreto de Deus é revelado. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. 2 Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. 3 Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. 4 Ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. 5 Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. 6 Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. 7 Deste Evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. 8 Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 9 Esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. 10 A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. 11 De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12 Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. 13 Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo ora a favor dos Efésios. 14 Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. 15 Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. 16 Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. 17 Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. 18 Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19 E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
21 A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O mistério de Cristo e a plenitude do amor de Deus. O capítulo 3 de Efésios aprofunda o ensino sobre o plano eterno de Deus revelado em Cristo. Paulo explica que Deus lhe confiou a missão de anunciar aos gentios o mistério que antes estava oculto. Judeus e gentios agora fazem parte do mesmo povo espiritual em Cristo. O capítulo também revela a missão da Igreja no plano de Deus, o privilégio do acesso livre ao Pai, a oração de Paulo pelo fortalecimento espiritual dos cristãos, a imensidão do amor de Cristo. O tema central deste capítulo é: Deus revelou em Cristo seu plano eterno de salvação, unindo todos os povos em uma só família espiritual e fortalecendo os crentes através do seu amor e poder. Primeiro, o mistério de Cristo foi revelado, versículos 1 a 6. O que Paulo está ensinando? Paulo começa dizendo que é prisioneiro de Cristo em favor dos gentios, versículo 1. Mesmo preso fisicamente, ele entende seu sofrimento como parte da missão dada por Deus. Nos versículos 2 e 3, Paulo explica que recebeu por revelação o mistério de Cristo. Esse mistério não era algo misterioso no sentido humano, mas uma verdade espiritual que esteve oculta durante séculos e agora foi revelada por Deus. Nos versículos 5 e 6, Paulo revela o conteúdo desse mistério. Os gentios são coerdeiros, fazem parte do mesmo corpo, participam das mesmas promessas em Cristo. A salvação agora alcança todos os povos através do Evangelho. A lição espiritual principal. O plano de Deus sempre incluiu a salvação de todas as nações em Cristo. O Evangelho derruba barreiras espirituais e une pessoas em um só corpo. Aplicações práticas. O cristão deve compreender que a salvação está disponível a todos. 2. A Igreja deve refletir unidade entre diferentes povos e culturas. 3. O Evangelho elimina exclusivismos espirituais. 4. Deus continua usando pessoas para revelar sua verdade ao mundo. Compreensão no Antigo Testamento. Embora o mistério tenha sido plenamente revelado em Cristo, o Antigo Testamento já anunciava a inclusão das nações. Deus prometeu a Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Isaías também profetizou que o Messias seria luz para os gentios. Isaías 49, 6. Essas promessas encontram cumprimento no Evangelho anunciado por Paulo. Segundo, a missão de Paulo e a sabedoria de Deus revelada na Igreja. Versículos 7 a 13. O que Paulo está ensinando? Nos versículos 7 e 8, Paulo afirma que se tornou ministro do Evangelho pela graça e pelo poder de Deus. Ele demonstra humildade ao se chamar o menor dos menores dos santos. Sua missão era anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Nos versículos 9 e 10, Paulo explica que Deus deseja revelar sua multiforme sabedoria através da Igreja. A Igreja se torna testemunho vivo do plano divino até mesmo diante dos poderes espirituais. No versículo 11, ele declara que tudo isso faz parte do eterno propósito realizado em Cristo. O versículo 12 mostra uma verdade maravilhosa. Por meio de Jesus temos livre acesso ao Pai com confiança. No versículo 13, Paulo pede que os cristãos não desanimem por causa de suas tribulações. A lição espiritual principal. A Igreja faz parte do plano eterno de Deus e manifesta sua sabedoria ao mundo. Em Cristo, os crentes possuem acesso direto ao Pai. Aplicações práticas. 1. O cristão deve valorizar a missão espiritual da Igreja. 2. A humildade é essencial no serviço cristão. 3. O sofrimento por causa do Evangelho não é derrota espiritual. 4. O crente pode aproximar-se de Deus com confiança através de Cristo. Compreensão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o acesso à presença de Deus era limitado. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas as profecias anunciavam uma nova aliança com acesso mais profundo a Deus. Jeremias 31 e Joel 2 apontavam para um tempo de relacionamento mais amplo e espiritual com o Senhor. Em Cristo, esse acesso foi plenamente aberto. Terceiro, a oração pelo fortalecimento espiritual, versículos 14 a 19. O que Paulo está ensinando?
Paulo agora faz uma oração profunda pelos cristãos. No versículo 14, ele diz que se ajoelha diante do Pai. Nos versículos 16 e 17, ele pede fortalecimento interior pelo Espírito, que Cristo habite no coração deles pela fé, que estejam enraizados e fundamentados no amor. Nos versículos 18 e 19, Paulo fala sobre compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Esse amor é tão grandioso que excede o entendimento humano. O objetivo final é que os crentes sejam cheios da plenitude de Deus. A lição espiritual principal. O crescimento espiritual verdadeiro acontece quando o cristão experimenta profundamente o amor de Cristo. Aplicações práticas. 1. O cristão deve buscar fortalecimento espiritual interior. 2. A comunhão com Cristo transforma o coração. 3. O amor de Deus sustenta a vida cristã. 4. A maturidade espiritual vai além de conhecimento intelectual. Compreensão no Antigo Testamento. O amor fiel de Deus aparece constantemente nas Escrituras. O Salmo 136 repete: porque o seu amor dura para sempre. Jeremias 31:3 declara: com amor eterno eu te amei. Essas promessas apontavam para a manifestação plena do amor divino em Cristo. 4. Deus faz infinitamente mais, versículos 20 e 21. O que Paulo está ensinando? Paulo encerra o capítulo com uma poderosa declaração de louvor. No versículo 20, ele afirma que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esse poder atua dentro dos próprios crentes. O versículo 21 declara que toda glória pertence a Deus na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. A lição espiritual principal. O poder e os planos de Deus ultrapassam completamente os limites humanos. Deus continua operando poderosamente em seu povo. Aplicações práticas. 1. O cristão deve confiar no poder ilimitado de Deus. 2. A oração deve ser acompanhada de fé e esperança. 3. Deus age além daquilo que conseguimos compreender. 4. Toda glória deve ser direcionada ao Senhor. Compreensão no Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, Deus realizou obras impossíveis aos olhos humanos. Abriu o Mar Vermelho, sustentou Israel no deserto, deu vitória a pequenos exércitos, ressuscitou esperança em tempos impossíveis. Esses acontecimentos apontavam para o poder supremo revelado plenamente em Cristo. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o mistério de Cristo revelou que judeus e gentios fazem parte do mesmo povo de Deus. Segundo, a Igreja manifesta a sabedoria e o plano eterno de Deus ao mundo. Terceiro, o cristão precisa ser fortalecido interiormente pelo Espírito e compreender o amor de Cristo. Quarto, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Reflexão espiritual final. Efésios 3 revela que o plano de Deus sempre foi muito maior do que o ser humano podia imaginar. Aquilo que esteve oculto durante gerações foi revelado em Cristo. Todos os povos podem participar da salvação, da graça e das promessas divinas. Paulo mostra que a Igreja não é apenas uma instituição humana, mas parte do propósito eterno de Deus para manifestar sua sabedoria ao mundo. O capítulo também ensina que a verdadeira força cristã nasce no interior, através da ação do Espírito Santo e da experiência profunda do amor de Cristo. Esse amor é tão vasto e profundo que ultrapassa todo o entendimento humano. Por fim, Paulo encerra lembrando que Deus continua operando além das limitações humanas. O mesmo Deus que planejou a salvação eterna continua fortalecendo, transformando e sustentando seu povo. Por isso, o cristão deve viver com confiança, fé e esperança, sabendo que pertence ao plano eterno de Deus e que o poder divino continua atuando em sua vida. Vou te explicar o capítulo 3 de Efésios de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. É o momento em que Paulo revela o segredo por trás de tudo o que ele escreveu nos capítulos anteriores. É um texto que mistura revelação teológica com uma oração profunda e emocionante. Primeira parte. O mistério revelado, versículos 1-6. Paulo começa dizendo que ele é um prisioneiro. Ele estava preso fisicamente em Roma ao escrever isso, mas ele não se vê como preso pelo governo, e sim por causa de sua missão com Jesus. O que é o mistério?
No grego original, mistério não era algo impossível de entender, mas algo que estava escondido e agora foi revelado. A grande revelação. Versículo 6. O segredo é que os gentios, quem não é judeu, agora tem exatamente os mesmos direitos que os judeus. Eles são co-herdeiros. Significado prático. Deus não tem mais dois povos, judeus e o resto. Em Jesus, ele fundiu todos em um único grupo. É como se um testamento que antes parecia ser apenas para um filho, agora fosse aberto e revelasse que todos os vizinhos também foram incluídos na herança. Segunda parte. A missão de Paulo e a sabedoria de Deus, versículos 7 e 13. Paulo se sente pequeno diante da grandeza dessa mensagem. Ele se chama de o menor dos menores. A multiforme sabedoria. Paulo diz que a igreja, a união de pessoas tão diferentes, é o que mostra a sabedoria de Deus até para os anjos e autoridades celestiais. Livre acesso. Por causa desse plano, não precisamos mais de rituais complicados. Temos livre acesso a Deus, como um filho que entra no quarto do pai sem precisar marcar hora. Terceira parte. A oração pelo fortalecimento íntimo, versículos 14 e 21. Paulo para de explicar e começa a orar. Esta é uma das orações mais poderosas da Bíblia. Arraigados e alicerçados. Ele usa imagens de botânica, raízes e arquitetura, alicerces, para pedir que o amor de Cristo seja a base da vida deles. As 4 dimensões. Ele fala da largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. É uma forma poética de dizer que o amor de Deus é infinito em todas as direções. Não importa onde você esteja, esse amor te alcança. O grande finale, versículos 20 e 21, ele termina com uma promessa. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A ligação com o Antigo Testamento. Efésios 3 é a chave para entender como o Novo Testamento completa o Antigo. Primeira, as promessas ocultas. No Antigo Testamento, Deus prometeu a Abraão que todas as nações seriam abençoadas, Gênesis 12, 3. No entanto, os judeus do Antigo Testamento muitas vezes achavam que a bênção era exclusiva para eles. Paulo explica que o mistério de como isso aconteceria, através da igreja e não apenas da nação de Israel física, estava oculto nas Escrituras antigas, mas só ficou claro agora. Segunda, o templo e a família. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo de Jerusalém e apenas o sumo sacerdote tinha acesso limitado a ele. Paulo liga isso à ideia da família, versículo 15, mostrando que o acesso que era restrito no Antigo Testamento agora é livre para todos através da fé. Terceira, profetas de Deus, versículo 5. Paulo menciona que isso foi revelado aos profetas. Ele reconhece que os profetas do Et, como Isaías e Ezequiel, já davam pistas de que os gentios viriam para a luz de Deus, mas eles não viram o quadro completo como a igreja está vendo agora. Quarta, criação, versículo 9, ele menciona que Deus criou todas as coisas. Isso liga a salvação atual ao livro de Gênesis. O mesmo Deus que criou o mundo físico está agora fazendo uma nova criação espiritual onde todos são um. Resumo didático. Imagine que durante todo o Antigo Testamento, Deus estava escrevendo um livro de suspense. Os judeus liam os capítulos e sabiam que algo grande ia acontecer, mas não sabiam o final. Em Efésios 3, Paulo diz, pessoal, eu li o último capítulo. O final surpreendente é que o convite para a festa do rei não era só para a família real, Israel, mas para todas as pessoas da cidade, gentios, que aceitarem o convite de Jesus. A mensagem de Paulo é: a unidade da igreja é o maior milagre de Deus, e o amor de Cristo é tão grande que nossa mente humana mal consegue processar, mas nosso coração pode experimentar. Essa ideia de um plano secreto que foi revelado ajuda você a entender por que Paulo estava tão entusiasmado mesmo estando na prisão? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!